Tudo bem? Me chamo Gastão Ramalho. Estou fazendo esse vídeo aqui para ter uma nova experiência, né? Diante dessa pandemia, de uma intenção que eu já tinha de algum tempo. Então resolvi fazer aqui até para me aprimorar, né? Eu fico aqui me imaginando que, que eu estou apresentando um seminário, igual no tempo de faculdade, sobre algum livro, algum tema que o professor indicou ou passou. Eu sou licenciado em Geografia, mas estou apaixonado pela história, né? Gosto muito da história, né? Em algum certo ponto, a gente vê que a história e a geografia estão muito interligados, né? Então, depois de um certo tempo, voltei a entender um pouquinho como fazer história, como que a história é feita. Aí, olhando no Facebook, procurando algumas coisas, encontrei um professor chamado Ricardo da Costa. E lá, em um dos seus posts no Facebook, ele coloca lá alguns livros que ele tem como referência para pesquisa, a metodologia em história. E eu, olhando lá, comprei um desses livros e comecei a ler. E ali eu me identifiquei muito com esse livro, vi algumas dificuldades que eu tenho que superar e ver como que é difícil você querer produzir alguma coisa, querer pesquisar alguma coisa. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, é questão de anos. E a gente muitas das vezes a gente é muito ansioso, quer falar alguma coisa. Primeiro, o que eu tenho aprendido, tem que deixar os outros falarem. O que você vai aprendendo, vai lendo e vai absorvendo e vai construindo a sua personalidade. E também incentivado aí por dois amigos aí também, o Moisés de Oliveira e o Felipe Romão. Então foi que eu adquiri o livro A História Continua, de Jorge de Bi. Um livro bem interessante, que eu vou falar para você assim, fiquei maravilhado, né? Porque o Jorge de Bi vai nos falando da sua trajetória, né, intelectual. Desde quando ele se forma como professor, né? Que seria com o diploma nosso aqui de uma graduação, que habilita ele dar aula ao ensino médio, lá na França no tempo dele. E ele foi formado, assim, também coisa interessante, né? Um parentezinho aí, que ele ganhou esse título, conquistou esse título na época que a França estava ocupada pelos nazistas. E eu, na minha ignorância, né, falei, pô, a vida continua, mas pra mim era guerra, bomba pra tudo quanto é lado. Mesmo tendo bomba, fome, tiro, morte, a vida continua, né? Ele continuava a estudar e a pesquisar. Então, ele vai começar a contar essa trajetória intelectual dele. Desde quando ele se forma e tenta alcançar o título de doutor, até depois, nas suas produções posteriores de outros livros, até quase o final da sua vida, né? Então, esse livro, basicamente, vai falar desse percurso histórico do autor até quase o final da sua vida. Então, eu queria falar dos primeiros capítulos, que vai ensinar como ele produziu sua pesquisa, quais são as dificuldades que ele teve, o que ele agregou, o que ele aprendeu, que pode ser um auxílio para nós que estamos aqui hoje em dia, né? Que temos essas dificuldades. E fiquei maravilhado, fiquei cada detalhe ali que eu não sei se eu vou conseguir passar do jeito que eu consegui absorver, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer. Então ele vem falando que em 1942, durante a guerra, ele decide, quero ser doutor, porque esse título de doutor faria ele poder dar aula em faculdades, como a Sorbonne. Era obrigatório ter esse título. Então, ele fala da primeira dificuldade dele, que é a escolha. Dificuldade que até hoje eu tenho. Escolher o quê? Falar sobre o quê? Eu sei que eu gosto da Idade Média. Gosto da Idade Média. Ler sobre a Idade Média. Mas o que da Idade Média?
Por isso que eu também identifiquei, né? Ele gosta de falar sobre a Idade Média, né? Então, ele fala que a primeira coisa tem que ter uma escolha. Você escolheu a Idade Média. Tá, escolhi a Idade Média. E aí? Você tem que começar a situar-se em que pedaço, onde, como, que local, espaço de tempo, o espaço que você quer falar, sobre quem você quer falar, o que você quer falar. São várias perguntas, você tem que situar-se, limitar o que você quer, que não é fácil, que ele vai ver. Porque ele ainda vai falar que nesse período ele ainda está passando por uma transformação, né? A história não para, né? Linda. A história é bom por isso, que a história é como que o próprio livro vai falar, a história continua. A gente fica, a história vai, continua, vai indo. Então ele vai nos falar isso. A escolha como é difícil, como situar-se nessa escolha. Ele dá uma pista, lê muito. Não seja preguiçoso, tem que ler, não tem outro jeito para você situar-se. Lê muito. Então ele vivia em um ambiente acadêmico que estava em uma transformação. E tinha uns historiadores que gostavam de falar dos reis, falar das rainhas, dos heróis, das grandes batalhas, das grandes conquistas, de um personagem só, falar de um grande personagem, falar e mostrar o poder dele político, o poder religioso, a sociedade que ele comandava, que tudo era conforme ele queria, que ele mudou a sociedade daquela forma, aquela história dos grandes líderes, dos grandes personagens da história, que a gente está até um pouco acostumado também. Mas também tinha uma outra parte que estava surgindo na história, que gostava a partir do aspecto econômico, do aspecto das trocas, que valor isso tinha hoje, que valor tinha naquele tempo, como que esse aspecto econômico influenciava mais que o religioso, mais que o político, como a moeda era algo que influenciaria muito mais que esses outros aspectos. Então tinha essas duas correntes que ele vai falando no livro aqui, na época que em 1942. Então ele tinha que escolher para que lado ir. Então ele já foi optando, ele começou a querer optar pelo aspecto econômico, mas ele viu pelas fontes que ele tinha, que a gente vai ver daqui a pouco, não tinha muitas informações de aspecto econômico, de valor de dinheiro, de quanto valia as coisas, até porque ele vai estudar uma parte rural, que a gente vai, que no feudalismo tem uma outra perspectiva, nessa perspectiva que a gente está acostumado hoje em dia, do valor monetário, o valor de dinheiro. Segundo ele, lá na frente ele vai falar que não tinha esse pensamento, o pensamento era outro. Então, ele vai falar que não queria saber dessa história de causa e efeito. A história não pode ser feita com um fato, deu causa e tal efeito. Ele fala não. Ele vai falar que a história é correlacionada. A história não pode ser só do imperador, do rei, da grande figura. Ele queria saber a história do homem comum, a história do camponês. A história que ele queria descobrir era essa. Então ele já começa a andar por esse outro aspecto. Então ele vai falar que a história é como se fosse uma paisagem. A paisagem, se a gente pegar qualquer paisagem aí que a gente olhe, não é feita, de repente, se a gente for olhar aqui na minha região, que é uma região de praia, não é feita só do mar, só não é feita das areias. Tem a construção, tem dos prédios, tem os carros, tem o clima, tem as pessoas, tudo correlacionado, tudo tem uma ligação, nada é uma causa e efeito, tudo tem uma correlação. Então essa correlação entre esses vários fatores que ele vai conseguir identificar os camponeses, a ruralidade daquela época, porque as fontes não vão dizer muito sobre os camponeses, as fontes que ele vai ter vão dizer sim dos grandes homens, de quem comandava, quem tinha um poder político, econômico e religioso. Sim, não o aspecto econômico, não é o aspecto monetário que vai influenciar naquele certo momento. Então ele começou a falar não, então eu tenho que partir desse ponto mais social, da sociedade. A sociedade
é um organismo vivo, feito por vários autores, não por um só. Então, esse é o grande problema, o problema da escolha. Escolher o quê? Como perguntar. Então, ele já sabia na ideia dele, até porque ele vai falar aqui pela formação dele de geógrafo, ele vai aprender isso, que são as correlações, interligações, como que ele fica, as interferências um no outro, que vão criar um conjunto, uma sociedade. Então, ele fala, para a gente escolher qualquer coisa, a gente tem que ler e ler. Para depois dessa leitura, a gente começar a saber para onde nós queremos ir. E a gente é influenciado por vários autores. E para isso, para a gente não ficar tão perdido, ele falou a importância, que é o segundo capítulo, do orientador. O que o orientador vai te fazer? Vai te guiar. E muitas vezes na faculdade, a gente passa por isso, né? Tem que fazer lá o temido TCC. Todo mundo tem medo de fazer o TCC. Todo mundo não, né? Exagero. Mas a grande maioria tem medo de fazer lá o TCC, escrever. Então você tem que ir lá colar. Ele fala que você tem que colar com o seu orientador. Mas muitas das vezes não é o colar de ficar o dia inteiro perturbando. Hoje em dia tem a Madalena mandando zap, mandando e-mail, mandando telefonando. Não. Pegue a obra desse seu orientador que você gosta e leia. Leia. E pergunte o essencial. Eu estou querendo estudar isso. Quais são as obras que o senhor me indica? E siga aquela orientação. Ele mesmo vai falar. Ele tinha um mestre, Jean Denis, que fez ele, que no tempo dele, quando ele se formava, professor, ele se formava em História e Geografia. Esse Jean Denis influenciou ele para a História, e a História da Idade Média. Então, a gente sempre tem essa influência. Aqui não tem aquele professor que gosta pra caramba na faculdade. E eu tinha um que gosta até hoje, né? O Guilherme Ribeiro. Então, ele vai apresentar uma nova perspectiva que ele não estava acostumado. A história do direito. Ele fala que é uma história muito técnica, muito erudita, mas que vai dar a base para ele conseguir falar para onde ele queria chegar, que seriam os camponeses. Então a gente vai acompanhar. Então você vai começando a montar seu trabalho, não é de um dia para o outro, tem que ter bastante leitura. Então, essa orientação que o professor te dá, ele te dá uma pequena orientação e depois você tem que ler. Ele fala que tinha Mark Bloch como orientador dele. Sabe como Mark Bloch orientava ele? Com um livro que ele escreveu, A Sociedade Feudal. Era o livro de cabeceira dele, que ele relia, e ele era orientado, sem Mark Bloch nunca ter falado uma palavra com ele. E ele fala ali no livro também que de repente Mark Bloch não era a melhor pessoa para se conversar. Ele fala que relato de amigos dele fala que Mark Bloch era um ignorante, não dava muita atenção para os seus alunos. Então, a gente não precisa o cara ser carinhoso, não. Ele tem que te orientar. Que Mark Bloch vai falar que a função do orientador é não deixar você se desviar do caminho e te orientar o que você tem que ler. Então, também parte de você querer ler. E com essa leitura dos documentos, o Gibi vai falar. Primeira coisa que foi falado para ele, o Jean Denis vai falar para ele: pegue um documento simples e se debruce sobre ele. Vai aprender a debruçar sobre ele. Vai desse documento, você vai formulando suas perguntas, suas dúvidas, suas questões. E depois a gente vai procurar a resposta. Então não tem como fazer milagre. É a leitura. Ele vai falar, ler, reler, e ler de novo, ler de novo. E daí começar a surgir as perguntas
E a partir dessas perguntas, o orientador vai te indicar a bibliografia. Nada pode vir, não vai vir chegar pronto para você. Se você quer ser um pesquisador, tem que passar por isso. Até um professor, né? Tem que ler para passar o que ele está falando. Então, o orientador vai te falar isso. Vai te pegar um livro e você vai ler sobre aquele livro, de repente, vai debruçar, vai tirar suas perguntas, porque o livro não consegue responder tudo aquilo que você quer. É um conjunto de livros que a gente vai ver, que vai fazer isso, de materiais brutos, que ele vai falar. E ele vai falar, agora que a gente entra no 3º capítulo, sobre o material bruto. O que é esse material bruto? É algum livro que vai chegar para você e você vai ter que desmiuçar, vai ter que ler capítulo por capítulo, entender aquele capítulo, ver o que aquele capítulo está falando, o que ele está te dizendo, se aquela resposta é necessária, se não é, se é realmente aquilo que pensa. Então ele vai comparar o historiador, e eu vou trazer aqui o pesquisador, como fosse um pedreiro. Vai ficar batendo ali na pedra, montando, mexendo massa até formar a base. Depois da base, fazer a construção. Então, para você ver, o Diderot vai indicar ele um outro mestre, tal de Perrin. Primeira coisa que vai dizer para ele também é a leitura. Então, o Diderot vai entregar ele 6 volumes de livros. É a chamada Recueil des Chartes de l'Abbadie de Cluny, a coleção, vamos dizer assim, a coleção, que vai falar ali dos documentos da Abadia de Cluny, uma das mais importantes naquele tempo. Então ele já começa a delimitar. Aqueles são os documentos, então ele só vai começa a delimitar com o material, porque ele vai falar da abadia, do território da abadia de Cluny. E dali ele começa a ler, reler. Releu aqueles documentos. Hoje em dia a gente vê aí, pede-se para ler um livro, um Deus nos acuda, né? Aqueles 6 maços. Ele se debruçou sobre aqueles 6 patamaços de leitura exaustantes, de repente nem tão agradáveis assim, né? Então, esses 6 volumes vão trazer documentos de posses a ser apresentados a juízes, arquivos de famílias, bulas papais, fragmentos de contabilidade, inventários, quitações. Então vai trazer essa gama de documentos, tudo fora de ordem. E ele partiu para botar tudo em ordem, naquela concepção do que ele queria. Então, um trabalho imenso, incalculável. Eu fico pensando como que teve essa paciência. Nome por nome ligado a tal lugar. Era montagem de quebra-cabeça. Nome de família ligado com outra família que pertencia a uma comunidade, pertencia a um bispado aqui, pertencia a outro, que era perto de tal floresta. Então ele teve que esmiuçar isso tudo. Imagine a trabalheira que ele teve para poder falar. E tudo em desordem. Ele teve que catalogar, botar tudo em ordem. Mas mesmo assim, olha que incrível que ele transmite pra gente aí. Achei incrível. Ele fala que estava esperando uma caixa. Essa caixa tinha dos documentos antiguíssimos. Quando ele fala ali no livro, parece que uma criança recebendo aquele presente que ele mais quer. Dava pra sentir os olhos dele de brilhar em receber aquela caixa. Ele abrindo, parecia estar vivo ali, parecia que eu estava vendo ele abrindo aquela caixa. A emoção de abrir aqueles documentos, aqueles pergaminhos há 800 anos atrás, que ele vai falar, talvez 2 ou 3 pessoas só que tenham olhado esse pergaminho, e agora eu estou tendo a oportunidade de olhar nas minhas mãos, aqui na minha frente. Caramba, que é emocionante essa parte que ele fala desses documentos. Parece que dá para sentir, ver ele
com os olhos brilhando de receber aqueles documentos. E os documentos nada fáceis de falar, diga de passagem, que ele vai falar que é outro problema aqui, tudo em latim. Em latim, latim arcaico. Mas desse material, toda dessa trabalheira todinha que ele vai ter, é que ele vai demilitar o tema dele. Não é fácil não aí, situar. Então depois ele vai falar desse material. Esse material tem que fazer um tratamento, como que ele falou. Como fazer esse tratamento? Então, aí ele falou. Então ele tinha que escolher, então de novo, escolha. Ele tinha que escolher a faculdade Chartres e a faculdade de letras. A faculdade de Chartres fornecia as ferramentas, tinha o rigor das ciências exatas, buscava restaurar o período perdido, esses documentos perdidos, tinha um método comparado ao policial que vai pegando evidências para montar aquele quebra-cabeça, e tinha as ferramentas de purificar aqueles documentos, só que ele não escolheu a Chartres, ele escolheu a faculdade de letras, que formava professor. Então ele teve que aprender isso lendo e aprendendo naquelas fontes, buscando, que ele vai falar que é um importante diálogo com outras disciplinas. Então ele mesmo foi buscando, ele mesmo ia procurando o que ele tinha que fazer com aquele documento, e ele mesmo foi descobrindo o que fazer com aquele documento. Então o Perrin deu uma edição desses documentos compilados por Bernard e Bruel, e ele viu que não teve tanto rigor assim igual que ele imaginava, pela pesquisa dele, pelos documentos que ele tinha. Ele viu que havia bastantes erros, que não é um trabalho muito fácil. Então ele viu que tinha documentos que tinha falsificações, tinha documentos que eram feitos com paixões, outros que eram feitos para convencer. Então isso tudo, ele se viu assim num mundo perdido, tivesse num lugar estranho que não conhecesse nada, outra língua, é como se fosse tudo novo para ele. Então o que ele fez? Trabalho de formiguinha, ler, reler. Primeira coisa que ele tentou fazer, vamos datar, vamos dar uma ordem para isso aqui. Outra coisa importante, ordenar. Então ele começou a ordenar, e ele começou a perceber que a palavra em francês não era a mesma que no latim. Outra dificuldade que ele teve, que trabalho que ele teve. Então, depois desse todo trabalho, como que eu falei, ele tinha que identificar a floresta, ele tinha que identificar a família, ele tinha que identificar quem era o bispo daquela época, infinidade de questões. Aí ele partiu para o aprendizado dele de geografia e falou, por ele morar na região do estudo dele, ele saiu, foi andar pela região, foi lá, e nessas andanças, de vendo floresta tal, montanha tal, lago tal, ele começou a fazer interligações. E num desses mosteiros, ele conta uma diferente maneira, que eu gostei muito, né? Que ele vai ver um grupo de monges celebrando uma missa lá, cantando alguma coisa. Depois que acaba tudo, ele falou, vou conversar com aquele monge ali. Se aproximou para falar com aquele monge. Só que o monge deu pouca atenção para ele, e na hora que ele estendeu a mão, o monge não estendeu a mão dele, fez ao contrário, botou por dentro da manga. Ele falou, despertou a luz nele, que segundo ele fala, se nessa época os monges já são assim, imagine naquela época que eles eram os detentores dos poderes celestiais, eles encomendavam os mortos. Imagine. Então ele viu como aqueles homens eram poderosos naquelas épocas e como os camponeses eram tratados. Então, voltando aqui,
na colinha, né? Que é tanta coisa aqui para falar, que a gente até se perde um pouco. Ele vai falar da leitura, de novo. Ele vai falar, a leitura, além de te situar, te delimitar onde você tem que ficar, ele vai falar, não, a leitura vai fornecer também a imaginação, favorecer a sua imaginação, que você vai montando o quebra-cabeça. Então, de tanto ler, você vai começar a fazer o seguinte, vai começar a construir. Como se constrói isso? Quando você vai lendo, eu quero falar de geografia, sobre a migração que aconteceu nos últimos tempos em Cabo Frio. Eu vou pegar lá uma reportagem de jornal, vou fazer um fichário, tudo que falar sobre a migração de pessoas para a minha região, eu vou botar numa caixinha, fazer os chamados fichários. Tudo que tiver relacionado àquilo, eu vou montando as caixinhas. Tá falando aqui de Cabo Frio. Tá falando aqui do Rio de Janeiro. A violência está fazendo as pessoas procurarem outras regiões do estado. Então eu vou montando caixinha com vários temas. Migração, violência. E vou fazendo essas caixinhas ali, para depois juntar e fazer o quebra-cabeça. Que as caixinhas vão se acumulando conhecimento, e você daqui a pouco vai fazendo as perguntas e vai tendo muitas respostas naquelas caixinhas, porque você já catalogou aquele problema nessas caixinhas, as chamadas fichas. Então ele tinha lá as suas caixinhas. Então, através dessas caixinhas, ele começou a montar o fichário, e desse fichário ele começou a juntar para fazer a síntese histórica. O ofício do historiador também é esse, fazer a síntese daquele momento. Imaginem falar 100 anos em um livro, imagine, não dá, tem que ser em síntese. Então, ele vai falar que a leitura vai fornecer você a imaginação, mas você tem que ter a fonte, a razão, para segurar a sua imaginação. Então ele vai aliar essas duas coisas, que ele vai falar, como que é chato só usar a razão. Você vai contar alguma história e vai usar só da razão. Vai falar, aqui nessa sala, fazer uma descrição, aqui nessa sala tem um telefone, 2 folhas de papel, uma caneta, um livro, um caderno, uma pessoa. Como é chato isso? Ele falou que você tem que ter imaginação, desenvolver uma paixão por aquilo ali, para saber o modo de falar. Que ele vai falar, por isso que ele vai escolher a faculdade de letras, porque a faculdade de letras não vai ensinar a ele as ferramentas para fazer história, mas de como falar a história, de como dizer, com emoção, de como te dizer algo, algo realmente que aconteceu, mas com uma suavidade, alguma coisa que te prenda na leitura. Não adianta ser técnico, só técnico, tem que ser técnico. E mesmo sendo técnico, tem que ser suave, uma leitura agradável para todo mundo. E a lucidez, que ele vai falar, que é a razão de tanto ler, você vai formular as perguntas para temas velhos. São novas perguntas que vai reatualizar velhos temas. É igual você for falar de um grande líder, todas as perguntas já foram feitas. O que tem de novo? Nada. Você, historiador, que vai reviver aquela pessoa de outro modo, com outras perguntas, com a lucidez, com a imaginação. As perguntas mudam. Uma pessoa, não tem como a gente falar de totalmente uma pessoa, mas a gente pode revivê-la, mostrar um outro lado dela. O historiador tem essa função. Então, quando ele fala dessa vontade, essa paixão, essa delicadeza, esse modo de falar de história, de produzir história, ele vai se comprar um edifício. Primeiro você monta a estrutura, você lembra, com os fichários, com as perguntas e a imaginação, que ele vai falar pra gente, que sempre vai ter lacunas, e essas lacunas o historiador vai preencher. Esse é o acabamento. É isso que vai tornar a história bonita, linda, gostosa de se ler.
Então, para encerrar esse vídeo, com esse último ofício, esse capítulo 6º, a construção, eu queria ler a citação dele, né? Na página 62. Cabe ao historiador esta função mediadora, comunicar pelo texto escrito o calor, restituir a própria vida. Então, a história não é uma frieza, a história é algo vivo, que se modifica permanentemente. Não vamos tornar a história fria. Por isso que alguns livros são mais interessantes que outros. E a outra citação que ele faz aqui, para encerrar esse vídeo aqui, esse primeiro vídeo aí que eu estou fazendo: a história seca, fria, impassível, não, prefiro a história apaixonada. Inclino-me mesmo a considerá-la mais verdadeira. Façamos uma história verdadeira. Valeu, então, até a próxima aí.